patronos da nossa amada ordem possa vibrar em todos os corações irmãos. Nós vamos iniciar hoje as nossas reflexões, como fizemos ontem, fazendo uma oração que está no CD, no final do livro, tem um CD da Corrente de Orações para o Brasil, e também tem escrito no livro todas essas orações que estão no CD. Então a oração é um clamor a Deus para o Brasil. Foi uma oração que me veio por intuição, lembrando lá do livro do Êxodo do Antigo Testamento, que o povo hebreu escravizado no Egito clamou a Deus por muito tempo e Deus levantou Moisés para libertá-los. Então, se nós usarmos da força da nossa mente, do nosso sentimento do coração, clamando a Deus para o Brasil, nós temos certeza que esse clamor vai chegar ao Altíssimo. Esse Altíssimo, todo mundo entende linguagem simbólica, e Deus vai levantar líderes que o Brasil e o mundo tanto clama, anseia e ama. Então vamos cerrar os nossos olhos, aquietar as nossas mentes descerrados, lábios ligeiramente cerrados, Senhor. Testa bem solta, sem nenhuma dobra de franzimento. Fisionomia bem serena, calma. Em nome de todo o povo brasileiro, intercedemos junto a vós, Senhor, e assim elevamos o nosso clamor até o vosso trono. Ó Deus onipotente, para que redimas em vossa infinita misericórdia todos os erros da nação brasileira e os perdoa. Curai, meu Deus, as feridas do Brasil, dissipai as suas dores, enxugai o pranto do último e do mais humilde dos brasileiros, e provê, Senhor, todas as suas necessidades. Levantai, ó meu Deus, verdadeiros líderes neste país, iluminando as suas almas ao fulgor do vosso Espírito universal, e fazei com que agora e sempre viva o Cristo dentro de cada um de nós, como o único e absoluto Espírito de luz e de verdade. Revestidos pela unção do Espírito Santo, permita-nos, ó Senhor, compreender e vivenciar cada vez mais os mandamentos, máximas e preceitos evangélicos, para que possamos proclamar a todo o Brasil que em e por Jesus Cristo nasce um homem novo, renovado na sabedoria, na fraternidade, na solidariedade, no amor ao próximo e na justiça social. E que com homens novos possa surgir uma sociedade nova e pela primeira vez a verdadeira civilização cristã. E que o Brasil, Senhor, tenha pleno sucesso em transformar a grande adversidade do momento na grande oportunidade de se tornar luz, farol e bússola para toda a humanidade, o berço de uma nova civilização e a pátria do verdadeiro Evangelho. E que haja muita saúde, alegria, paz, prosperidade, fartura em todas as mesas, casa própria, educação, transporte, trabalho, bem-estar,
longa vida e felicidades para todo o povo brasileiro e toda a humanidade, sem exceção, hoje, amanhã e sempre. É o que nós vos pedimos, clamamos e invocamos a vós, Senhor, em nome do vosso amado Filho Jesus, e lhe agradecemos com muita fé e humildade. Que assim seja. Amém. Graças a Deus. Então nós vamos pegar esse livro. Os tempos marcados por esses chegados, né? Na realidade, eu estaria em mãos com o livro A Gênese, de Allan Kardec. Porque o livro, mais da metade do livro, foi todo baseado nas 7 obras de Allan Kardec, como eu tinha comentado ontem. E eu peguei tudo que nas obras de Kardec fala sobre o novo milênio, a nova civilização, sobre a regeneração, considerando que nós estamos no final da humanidade de provas e expiações. Então, quando se fala humanidade de provas e expiações, tem que entender que esse mundo está aí, essa lei das selvas e da competição, em que o homem continua sendo o lobo do próprio homem, esse regime capitalista que visa o lucro acima de tudo, fazendo do ser humano um mero parafuso de uma gigantesca engrenagem. Isso é o mundo que eles chamam de provas e expiações. Lá na Índia, no budismo, no hinduísmo, eles falam que estamos na era do Kali Yuga. Kali Yuga é a idade das trevas. Yuga também pode ser tomado como sinônimo de época. Então é um período da história da humanidade em que o ego humano, que é o físico, emocional e mental, que gera o egoísmo, é a coluna mestra, é predominante. Então chegou o momento do salto dialético em qualidade. Chegou o momento da humanidade superar essa sua fase em que o mental e o emocional predominam e atingir um patamar mais elevado de civilização, que será o racional espiritual, saindo do predomínio do egoísmo para o predomínio da fraternidade. Este é o grande desafio que o ser humano tem neste novo século, porque nós já estamos há 11 anos, né, no século XXI, lembrando que o século XXI começa no ano 2001, não no ano 2000, mas vibracionalmente nós ainda continuamos no século XX. Vibracionalmente, a mesma lei das selvas e da competição continua, o mesmo mental e emocional, que é irracional, continua dominando. Então nós estamos ainda na vibração do século XX. E cabe aos espíritas, esoteristas, teosofistas, todos os homens e mulheres que vêm, fazerem essa transição. Porque essa transição não será feita nem pelos partidos políticos tradicionais, nem pelos sindicatos, né? Terá que ser feito por aqueles que compreenderam e compreendem que tem que mudar o homem para a mudança estrutural. Mas há um grande erro que rola por aí, é que tem que mudar o homem, eternamente mudando o homem. Vai chegar um ponto que 98% dos homens serão bons, já vibram na tônica da fraternidade, e continuarmos a sermos dirigidos pelos cobiçosos, avarentos, desonestos, desalmados, que é essa elite governante do Brasil e do mundo inteiro. Então, será possível que os homens e mulheres de bem
vão continuar submissos como carneiros, votando em quem não tem nada a ver com os nossos sonhos, ideais e esperanças? Será que nós, que temos tanta sabedoria, ou pelo menos buscamos essa sabedoria, e que temos a tendência de considerar os evangélicos fanáticos e ignorantes, eles têm uma lição a nos dar. As igrejas evangélicas que nós os consideramos fanáticos e ignorantes, eles estão com muito mais compreensão do que nós, mas uma compreensão para o mal, porque nas câmaras municipais, nas assembleias legislativas, no Congresso Nacional, está cheia de evangélicos, de católicos, de materialistas, todos eles, ou quase todos, que sempre tem exceção, estão nas benesses do poder, nas corrupções, e não tem um espírita, não tem um esoterista, não tem um espiritualista para levantar uma bandeira diferente, não tem, porque a gente fica só orando e meditando e considera a política uma coisa suja. Isso é o anticristo influenciando os homens e mulheres de Deus. O anticristo jogando na cabeça dos espíritas que política é uma coisa suja e que vocês, sendo muito puros, não devem entrar nesse meio sujo. Isto é arma do anticristo. Porque o anticristo quer que os homens e mulheres de bem continuem orando e meditando, apenas, claro que tem que continuar a orar e meditar, mas tem que compreender que tem que arregaçar as mangas e preparar os nossos jovens, que já estão nascendo com um grande cabedal espiritual, e se esses jovens não forem orientados para o bem, eles que têm uma santa indignação a esse mundo injusto, desumano e cruel, eles podem ser arrastados para o ódio, para a violência, para coisas que não têm nada a ver. Então vamos dar a palavra aqui ao capítulo 18 do livro adiante. São chegados os tempos. Quem tem o livro em mãos é página 83. Isso foi falado no ano de 1848. Naquela época, o Espírito Verdade, que foi aquele que do plano espiritual comunicava com Kardec, não comunicava através dos médios com Kardec, para falar mais corretamente, e o Espírito Verdade falava diretamente em nome de Jesus. Então é o que há de mais fidedigno. São chegados os tempos, sinais dos tempos. São chegados os tempos, dizem-nos de todas as partes, marcados por Deus, em que grandes acontecimentos se vão dar para a regeneração da humanidade. Então, esses grandes acontecimentos foi tudo o que aconteceu depois desta revelação. Foi primeiro a regeneração. A palavra regeneração significa novo nascimento. Regeneração, ser gerado novamente. Em espírito, bem entendido. Não é reencarnação. Regeneração, nós todos temos dois nascimentos. Um nascimento do ventre materno, que recebemos o nome lá no cartório, e um outro nascimento que temos que ter para despertar gradativamente a nossa natureza, os nossos valores eternos e espirituais. Então, a regeneração tem uma primeira etapa interior, é o que a gente já vem fazendo há muito tempo, e uma segunda etapa, que será a regeneração nas leis, nas estruturas e nas instituições, e os homens e mulheres de bem têm que enxergar, pensar grande, enxergar alto e pensar em ter o poder político em mãos da nação, como o presidente da República, principalmente, para fazer todas as reformas estruturais, rompendo com esse regime injusto, desumano, cruel que está aí, totalmente afastado da lei de Deus. Estimar essa civilização de cristã é crucificar novamente e diariamente Jesus. Então, são chegados os tempos. O século XX, parece que eu até já comentei aqui, foi o século mais violento de toda a história da humanidade.
Por que esse século XX foi super violento? Justamente para resgatar as dívidas kármicas da humanidade, principalmente da Europa, porque a Europa foi o continente que mais sofreu no século XX pelas dívidas que a Europa contraiu de 1500 para cá, em que a Europa mandou os missionários católicos, né, e atrás dos missionários católicos os canhões do colonialismo, que fizeram infernos aí no mundo inteiro. E repara que no século XX o continente que mais sofreu foi a Europa. 2 guerras violentíssimas, né, revoluções terríveis, que fuzilaram milhões, além da Revolução Comunista no antigo Império Russo, o nazismo, o fascismo, a Revolução Espanhola, o famoso Holocausto, né? E depois da Segunda Guerra Mundial, milhares de jovens europeus morreram na luta nas colônias, as colônias que lutaram pela sua independência. Tudo isso, por esses grandes acontecimentos, vão dar para a regeneração da humanidade. Então, tudo isso foi para resgatar, para saldar essas dívidas kármicas da Europa, né, do mundo, principalmente da Europa. E depois da Segunda Guerra Mundial, esse império, porque o Império Romano, que caiu no ano de 476, esse império ficou latente por 1000 anos, a chamada Idade Média, e o mesmo espírito do Império Romano renasceu através de 5 países: Portugal, Espanha, França, Inglaterra e Holanda. Esses 5 países que dominaram o mundo, né, levando o falso cristianismo. E depois da queda desses países colonialistas, esse mesmo espírito romano passou para o outro lado do Oceano Atlântico. E hoje o quartel-general desse império internacional, o Império do Anticristo, está nos Estados Unidos da América. Repara que o símbolo do Império Romano, não, o símbolo do exército do Império Romano era a águia. E o símbolo dos Estados Unidos da América também é a águia. Então esse mesmo espírito de domínio, de império, né, de se nutrir com sangue, suor e lágrimas da humanidade, está hoje, é a pátria, está no mundo inteiro, mas o seu quartel-general está nos Estados Unidos da América, que inclusive escraviza o próprio povo americano, que é um dos povos mais alienados e mais desinformados do mundo. Aqui o item 2, quarto parágrafo. Quando a humanidade está madura para subir o degrau, pode-se dizer que são chegados os tempos marcados por Deus. Como se pode dizer também que em tal estação eles chegam para a maturação dos frutos e da sua colheita, né? Então os tempos amadureceram, os tempos marcados por Deus amadureceram, né? Jesus não marcou data, mas ele deu sinais dos tempos. E não precisa ser profeta para perceber os sinais dos tempos à nossa volta. Mas quando a humanidade está madura para subir um degrau, então a humanidade está mais do que amadurecida, tanto no aspecto subjetivo, que já tem milhões e milhões de pessoas que vibram na tônica da fraternidade, no mais pessimismo, milhões e milhões de pessoas que anseiam por um novo estado de coisas, milhões e milhões de pessoas que sonham por um Brasil, né, por um mundo em que o homem não seja mais o lobo do próprio homem, mas o seu irmão, né? Então tudo isso, esse aspecto subjetivo, já tem milhões e milhões de pessoas preparadas para tal. E no aspecto objetivo, né, subjetivo interior do homem, no aspecto objetivo, a humanidade, a lei geral, a lei com L maiúsculo, né, cósmico universal, preparou o mundo. Vocês lembram muito bem, até uns 20 anos atrás,
a terceira guerra mundial, que seria a guerra atômica, estava na ordem do dia. Na ordem do dia, né? Entre as duas superpotências, Estados Unidos e União Soviética. Todo mundo considerava inevitável a guerra atômica, né? E viu como seres que dirigem a evolução da humanidade programou, né? Foi uma coisa tão inesperada que nenhum vidente, nenhum profeta, nenhum que vê um pouco o futuro, ninguém imaginou o fim da União Soviética. E a coisa caiu assim como um castelo caiu. E aí o capitalismo se tornou soberano, todo poderoso, sozinho no mundo inteiro, né? Inventaram a globalização e o neoliberalismo, justamente como fala no Apocalipse, o anticristo enganando o mundo. Então vão derrubar as fronteiras, as barreiras alfandegárias, né? Vão diminuir o tamanho do Estado, privatizar tudo, que vai ser prosperidade no mundo inteiro, papapá. O anticristo começou com Margaret Thatcher nos Estados Unidos e o Ronald Reagan nos Estados Unidos. Margaret Thatcher na Inglaterra e Ronald Reagan nos Estados Unidos. Começou lá, mais ou menos no início de 90, no fim da década de 80, justamente quando caiu a União Soviética. Então o anticristo enganou o mundo inteiro e viu qual o resultado desse neoliberalismo e da globalização. Fome, miséria, desemprego, criminalidade, tudo aumentando no mundo, e agora esse regime está no CTI, e nem vai sair do CTI, esse regime capitalista. Então, a lei preparou o caminho, como fala aqui, quando a humanidade está madura para subir um degrau, pode-se dizer que são chegados os tempos marcados por ele. Então, os dois regimes faliram, né? E chegou o momento de surgir alguma coisa na política inspirada pelos evangelhos. Uma coisa na política, uma bandeira na política inspirada nos valores eternos da espiritualidade universal, né? A humanidade tem realizado até o presente incontestáveis progressos. Os homens, com a sua inteligência, chegaram a resultados que jamais haviam alcançado sob o ponto de vista das ciências, das artes e do bem-estar material. Resta-lhes ainda um imenso progresso a realizar, o de fazerem que entre si reinem a caridade, a fraternidade, a solidariedade, o amor ao próximo, a justiça social, para lhe assegurar o bem-estar moral, não apenas moral, mas também material. Então, se a gente entender essas poucas linhas que está aqui no livro da Gênesis, nós vamos entender toda a problemática do mundo atual. Como fala aqui, um grande progresso, lembra? Isso tem 148 anos foi falado, imagina hoje. Então, através da inteligência, né, os homens chegaram a resultados que as gerações anteriores nunca sonharam que seria possível, né? Um gigantesco progresso tecnológico científico-industrial e um total esquecimento dos valores ético-morais e espirituais, né? Daí o desequilíbrio da humanidade. Então fala aqui muito bem, resta-lhes ainda um imenso progresso a se realizar. Então esse imenso progresso é o que ainda resta. É fazer que entre nós reinem a fraternidade, a solidariedade, o amor ao próximo, o amor universal. E isso não apenas entre eu e vocês, não apenas dentro das quatro paredes de um templo, seja qual for o templo, e sim em novas leis, estruturas e instituições, para ser possível que reinem, né, esses valores que ficaram totalmente esquecidos, totalmente segundo plano, ou mesmo esquecidos. Então, o desequilíbrio que aconteceu foi todo ele em consequência dessa busca muito grande ao progresso material e o esquecimento dos valores espirituais. Não é que o progresso material,
O progresso tecnológico foi a misericórdia de Deus, permitindo que a inteligência humana construísse toda essa maravilha, que tantas comodidades trouxeram para todos nós. Tantas comodidades, né? Imagine no meu tempo, quando eu era criancinha, eu lembro minha mãe com ferro de passar roupa, punha lá a brasa e ficava panando lá, tal, soprando para esquentar a chapa de baixo e passar roupa, né? E isso, lembrando só um exemplo que os pessoais mais antigos, todos lembram do ferro de passar roupa, né? Os jovens, eu acho que nunca viram isso. Imagina tantas outras comodidades. Tinha que cozinhar todo dia, porque não tinha geladeira. Tinha que cozinhar feijão todo dia, né? Hoje cozinha feijão por uma semana e vai guardar na geladeira e tira, esquenta. Então, houve muitas comodidades, foi a bênção de Deus. Mas o demérito é que esse progresso tecnológico foi direcionado pela força do egoísmo, pela busca do lucro máximo, e provocou desequilíbrio, levando milhares e milhões de pessoas ao desemprego, porque todo dia a máquina substitui o homem, todo dia a máquina joga o pai de família na rua da amargura do desemprego. Esse progresso que visa o lucro, todo dia as inteligências do mundo inteiro que trabalham para o anticristo, porque o anticristo é o império, paga muito bem, estão todo dia aperfeiçoando máquinas que tomam o lugar do homem. Quantas moças que tinham emprego perderam, que eram secretárias de firmas, para atender os telefones e tomar nota de todos os recados? Quantas milhares de moças perderam o emprego com a secretária eletrônica e tantas outras coisas? Então, a humanidade, agora do século XXI, a nova civilização, terá que rever tudo isso. Terá que rever tudo isso. Como será? É cedo ainda para a gente saber, porque as intuições vão rolar quando a gente chegar lá. A primeira etapa é chegar ao poder político, para depois saber como direcionar todas essas reformas. O certo é que vai ter que questionar todo esse regime, vai ter que botar a mão nas feridas, vai ter que mudar toda essa estrutura que visa o lucro acima de tudo. Esse mercantilismo que domina o mundo desde 1500, com o fim da Idade Média e o início dos tempos modernos. Continuando o mesmo item. Já não é somente de desenvolver a inteligência o de que os homens necessitam, mas de elevar o sentimento, repara. E para isso faz-se preciso destruir tudo o que superexcite neles o egoísmo e o orgulho. Veja aqui, em 3 linhas, tanta sabedoria. E aqui está nas entrelinhas toda uma mensagem de caráter político. Toda uma mensagem. Basta saber ler nas entrelinhas, né, e saber enxergar, porque muitas vezes a pessoa vê e não enxerga, ouve e não entende, como Jesus falou, né? Já não é somente desenvolver a inteligência que os homens necessitam, mas de elevar o sentimento. Então nunca será pela inteligência que nós vamos construir a nova civilização do terceiro milênio. Nunca será pela tecnologia que nós vamos ter sucesso em lançar os fundamentos do que será pela primeira vez a verdadeira civilização cristã. Porque a inteligência está a serviço do anticristo. O anticristo tem os seus espiões no mundo inteiro, principalmente nas universidades. Quando eles observam um jovem brilhante, ao terminar o curso oferece uma bolsa de estudo, oferece uma pós-graduação, e essas inteligências acabam trabalhando a serviço do anticristo, para produzir armas ultra sofisticadas de última geração, para produzir cada vez mais a maneira psicológica de influenciar o mundo inteiro, né, naquilo que é de interesse para eles. Essa inteligência poderia ser
bem desperto. Perfeito. Então, usando a inteligência como alfabeto, usando a inteligência também. A inteligência nesse sentido aqui. Não será pela inteligência que nós vamos, porque quem está falando sou eu, o próprio Jesus, através do Espírito de Verdade que Kardec anotou. Já não é somente, presta atenção, falar somente. Já não é somente desenvolver inteligência, porque no mundo atual estão dando muita ênfase à inteligência para trabalhar para esse progresso que visa o lucro, direcionado pelo egoísmo, mas de elevar o sentimento. Então será pelo sentimento. Quais são os principais sentimentos? Principalmente o da fraternidade. Da fraternidade, do amor ao próximo, do amor universal. O sentimento de fraternidade parte da premissa maior de que Deus é o Pai de toda a humanidade e que somos todos irmãos. Tem 2000 anos que se fala com a boca cheia que somos todos irmãos. Isso chega a ser uma hipocrisia. Né? Que irmandade é essa? Né? Com gritantes diferenças sociais. Então, são todos esses sentimentos que vão realmente motivar, vai levar o sentimento, e para isso faz preciso destruir. Repara que não fala minimizar ou atenuar. O Espírito de Verdade usa uma palavra forte. Faz preciso destruir tudo o que superexcite neles, nos homens, né? O egoísmo e o orgulho. Então eu perguntaria a vocês, o que superexcita em nós esse egoísmo e orgulho? É o sistema através da televisão, principalmente. Estimulando o ter acima do ser. Estimulando o enriquecimento como valor supremo. Né? A pessoa, quanto mais tem, mais ele é valorizado. Então, destruir tudo que superexcite em nós. Então, ele está falando claramente que o problema é destruir esse regime totalmente afastado de Deus. Esse regime injusto, desumano e cruel. Um regime cujas leis são inadequadas, ultrapassadas, extraviadas da lei de Deus e, portanto, injustas e violentas. Essas leis são injustas e violentas. A gente viu há poucos dias aqui mesmo em São Paulo, houve uma ocupação aí de um terreno e a justiça decretou a reintegração da posse, vocês viram, né? A polícia chegou lá, derrubou barracos, surdo, violência. A polícia cumpre a sua missão que a justiça determina, né? E a justiça realiza aquilo que foi aprovado no Congresso Nacional, né? Então as leis de longa data foram feitas pelos interesses da elite, considerando o direito, a coisa mais sagrada desse mundo, o direito de propriedade. Então, lá no Salmo, no Antigo Testamento, fala que a terra é um dom de Deus a todos os homens e todos têm o direito a ela. Então, como filhos de um mesmo Pai que é Deus, nós temos o direito de reivindicar um novo inventário das riquezas do Brasil e do mundo, porque alguns dos irmãos mais sagazes, mais espertos, ficaram com a parte do leão, deixando a maioria da humanidade na carência, na fome, na miséria. Né? Então fala que faça preciso destruir tudo que superexiste neles, o egoísmo e o orgulho. Item 6. Segundo parágrafo. Quanto mais se avança, tanto mais se sente o que falta, sem que, entretanto, se possa ainda definir claramente o que seja. É isso o efeito do trabalho. Parece que não é outra coisa que eu queria. Então, é isso o efeito do trabalho íntimo que se opera em prol da regeneração. Surgem desejos, aspirações, que são como que pressentimento de um estado melhor. Então, quanto mais se avança, tanto mais se sente que falta.
Naquela época, né, há mais de 140 anos, havia um sentimento e tal, né, havia esse anseio por um mundo melhor, mas não tinha ideia ainda claramente do que seja. É isso que o trabalho íntimo que se opera em prol da regeneração. Então já era naquela época todo o trabalho íntimo em prol da regeneração, já havia todo um anseio de preparação para esse momento. Né? Surgem desejos, aspirações, que são como que pressentimento de um estado, de uma situação melhor. E agora, aquilo que antes, naquela época, era mero pressentimento, né? Não tendo ainda ideia muito clara, atualmente as ideias estão se tornando cada vez mais claras. E como eu falo aqui na contracapa do livro, né, eu estou propondo um amplo debate no movimento espírita, espiritualista em geral, né, para debatermos o que fazer concretamente, como eu falo aqui que o Sebastião leu, não apenas baseada neste livro, mas em muitas outras ideias, sugestões, escritos semelhantes, né, psicografias, revelações, para daí surgir um amplo debate, o que fazer concretamente, porque o mundo está caminhando para um abismo, né? Esse regime que está aí está destruindo a base da vida, que é a água, o ar e os alimentos, e os homens e mulheres de bem não podem ficar indiferentes a tudo isso, não podem ficar indiferentes, né? E as filhas do egoísmo, que é a cobiça, ambição, avareza, ganância e apego, que já cumpriram a sua missão diante do mundo, daqui a pouquinho até fala sobre isso. Chegou o momento de elas serem substituídas pela fraternidade, pelas filhas da fraternidade. A terceira revelação, vocês sabem que a doutrina espírita é considerada a terceira revelação, referindo-se ao mundo ocidental, né? Primeira através de Moisés, segunda através de Jesus, terceira através do chamado kardecismo. Né? Claro que houve revelação no budismo, no hinduísmo, no islamismo, mas nessa linha hebraica cristã, é considerada a terceira revelação. A terceira revelação, que é o Espírito, que é o cristianismo redivivo, foi revelada ao mundo para essa missão, e não poderá fracassar, pois há de levantar em breve a bandeira rumo aos ideais da regeneração, pois não existem no mundo forças que sejam capazes de deter a marcha evolutiva da humanidade para o seu glorioso destino, que está prestes a se concretizar. Então o movimento espírita não pode falhar, porque essa missão cabe a eles. Cabe a eles, como o Sebastião falou, né? Lá em Belo Horizonte, por exemplo, eu peguei na AME, Aliança Municipal Espírita, a relação, só na cidade, né, na grande DH, só na cidade de Belo Horizonte tem 154 centros espíritas. 154. Tem um Tátua, tinham 3, 2 fecharam, e só tem um. Você vai lá na reunião, não passa de 30 pessoas. Tem centros espíritas que tem reunião todos os dias, em geral terças e quintas são os dias com mais frequência, que tem um coral, né? Mais de 1000 pessoas. E eles têm a consciência da reforma íntima, e a missão cabe principalmente a eles. Nós seremos coadjuvantes, nós vamos levar a sabedoria do esoterismo pela força da mente. É nesse sentido que nós estamos em Belo Horizonte, fundando um movimento que deveria começar na União Espírita, mas infelizmente tem quase 4 anos que eu estou tentando, junto ao movimento espírita, sem sucesso. Aí, na última Semana Esotérica Nacional, lá em São Paulo, capital, houve uma grande preocupação de quase todos os oradores com relação àquele que falou meio português misturado com espanhol, lembra? Né? E fez críticas seríssimas a esse regime que está aí, o próprio Douglas também. Então, eu conversei com o Douglas
sobre a minha ideia de fundar um movimento de preparação, e acabou esse espaço que não abriu no movimento espírita, acabou abrindo no núcleo do círculo esotérico da Belo Horizonte. Então nós estamos lá com o movimento, né, que eu espero que aos poucos vai ser levado para todos os estados. Espero que o círculo esotérico depois consiga influenciar a União Espírita de cada estado, a Federação Espírita Brasileira. Então, o folheto é o seguinte: venham participar, com Deus haveremos de vencer. Um dia eu estava conversando com uma pessoa sobre o regime capitalista, e ele falou para mim: nós nunca vamos vencer o regime capitalista. O regime capitalista é fortíssimo, venceu a poderosa União Soviética, a China, que fez uma revolução socialista que matou milhões de pessoas, hoje é um capitalismo de Estado e tal. Cuba está falida. Então eu falei: você tem toda a razão, nós nunca vamos vencer o regime capitalista. Mas olha só o que eu falo aqui: com Deus haveremos de vencer. O ser humano por si mesmo não vai conseguir construir nada de duradouro, mas como instrumentos do alto nós vamos vencer, sim. Porque quem sou eu para dizer isso que eu estou dizendo? Eu estou repetindo as palavras do Espírito de mais luz que já veio a esse orbe terrestre, que foi o Cristo cósmico, que se manifestou através do corpo de Jesus. Ele disse: o bem vencerá o mal, a luz vencerá as trevas, e o cordeiro vencerá o dragão. E nós somos o cordeiro, eles são o dragão. Eles têm bombas atômicas de hidrogênio, têm armas as mais sofisticadas e as mais terríveis de destruição em massa. Mas eles não têm as armas que nós temos, e jamais as terão, porque não é da natureza deles, não é da natureza do lobo virar cordeiro. Eles não têm as armas do amor e da não violência como nós temos. Não têm as armas da sabedoria que emana da palavra de Deus. Não tem a palavra da verdade que vai resplandecer como o sol. Não tem a força das orações e das meditações que nós temos. E que nós somos capazes de amar, como disse Jesus, até o próprio inimigo. Porque ao lutar para libertar os oprimidos, nós estamos ao mesmo tempo lutando para libertar os opressores, porque os opressores, aqueles donos de fábricas de armamento que provocam guerra para vender arma, os donos dos grandes laboratórios que provocam doença para vender remédio, os grandes bancos que são a miséria do mundo, essas bolsas de valores que são o verdadeiro coração do anticristo, bombeando crise para lucrar bilhões no dinheiro especulativo, no dinheiro não produtivo, enquanto que a própria ONU declara que tem no mínimo 1 bilhão de pessoas nesse mundo que estão abaixo do nível da pobreza. Então esse arsenal, entre aspas, que nós temos, eles jamais as terão. E nós vamos vencer. Com Deus haveremos de vencer. A lei das selvas e da competição, que é o mundo de provas e expiações, que é injusto, desumano, insensível, violento, cruel e altamente anticristão. Repare, esse regime é altamente anticristão. Para a lei da sabedoria, do amor, da fraternidade, da justiça e da colaboração, que será a regeneração. Pela primeira vez, uma entidade espiritualista assume o compromisso de uma preparação para a nova civilização do terceiro milênio, que será a verdadeira civilização cristã, empregando a força da comunhão do pensamento, a prática das mentalizações e orações, a força do amor e da não violência, da sabedoria que liberta, da verdade dos evangelhos que vai resplandecer como o sol, ofuscando as trevas da ilusão e da ignorância. Base dos nossos estudos e reflexões, as obras da codificação espírita e cristã de Allan Kardec, baseado nesse livro, as instruções do círculo esotérico da comunhão do pensamento, os livros de Pietro Baldi, que falam sobre a nova civilização do Espírito, e os evangelhos de Jesus como boa nova de libertação. Então esse movimento que a gente começou agora em janeiro, tem muito pouco tempo, está muito fraco ainda,
Mas todas as coisas importantes desse mundo começam dessa maneira. E veio por inspiração, né? Veio por inspiração uma bandeira. Vou deixar. Essa bandeira eu tenho lá, ela é grande, mas eu trouxe aqui a bandeira. Essa bandeira me veio por inspiração, não por veículo mediúnico, em si, por inspiração. Para ser a bandeira da luta para construirmos a nova civilização do terceiro milênio. Por que o rosa? O rosa é a mistura do branco com o vermelho. Significa nem a violência do vermelho, nem a passividade do branco. Quando você mistura o branco com o vermelho, o vermelho tem o lado positivo, que é a garra, o empenho, o esforço, a luta. E o lado negativo, que é o ódio e a violência. Repara que todas as bandeiras dos partidos comunistas é tudo vermelho. É o ódio contra a burguesia, o ódio contra os poderosos. E o branco tem um lado positivo e um lado negativo. Qual é o lado positivo do branco? É a paz. Qual é o lado negativo do branco? É a passividade. Então, quando você mistura o branco com o vermelho, você pega o lado bom. O lado bom do vermelho, que vai ser atenuado pelo branco. Né? E pega o lado bom do branco, que vai ser tingido pelo vermelho. Então, da rosa, que significa o amor universal. A aura predominante de Jesus era rosa, porque a tônica principal que Jesus ensinava era o amor. Né? E, além do mais, a cor rosa é uma cor muito feminina, e é uma homenagem à mulher, porque como a luta para a nova civilização será predominantemente pelo amor e pela não violência, a participação da mulher vai ser muito grande, porque a mulher tem mais facilidade do que o homem numa luta desse tipo. O verde representa as nossas montanhas, as nossas florestas, que estão sendo dizimadas, destruídas. E o sol surgindo é o alvorecer de uma nova era, de um novo milênio, de uma nova civilização, que terá a sabedoria por princípio, a sabedoria que compreende que Deus é o Pai de toda a humanidade, a fraternidade, a solidariedade e o amor como meio, para se chegar ao grande desafio que é a justiça social. Repara que a causa da pobreza e da miséria desse mundo é justamente o oposto desses 5. Por mais que tente minimizar a pobreza e a miséria, é sempre nadando na superfície do problema, nunca indo ao fundo, porque não querem ir ao fundo, porque teriam que questionar o próprio regime. Então, a causa da miséria, da pobreza, da criminalidade é justamente a ilusão e a ignorância, que é oposto à sabedoria, o egoísmo, que é oposto à fraternidade, o orgulho, que é oposto à solidariedade, o desamor ou ódio, que é o oposto do amor, e as gritantes injustiças sociais. São as 5 principais causas dos grandes e desafiadores problemas do mundo. Então, estes são os 5 principais pilares da nova civilização do terceiro milênio. Tem, claro que tem outros, mas virtude, moralidade e não violência, são 8 principais. Né? Se o egoísmo é a coluna vertebral desta humanidade que está aí, de provas e expiações, a fraternidade, que é o oposto do egoísmo, terá que ser necessariamente a coluna mestra da nova civilização do terceiro milênio. Alguém me deu isso aqui ontem, nem me lembro o que foi. Foi eu, Alberto Daniel, sobre o anticristo. Então espalham muita coisa aí sobre o anticristo que não tem nada a ver. Isso tudo é o próprio anticristo procurando enganar a humanidade. Anticristo não é uma pessoa, e sim um sistema. Um sistema que está aí infelicitando o mundo, dominando o mundo, escravizando o mundo. O anticristo é o chamado governo invisível, que não é assim tão invisível, que é o poderoso potencial
econômico, financeiro, militar que está por trás dos governos visíveis. É o que patrocina as caríssimas campanhas eleitorais, né, para eleger os principais presidentes da República do mundo inteiro, e o poder econômico por trás é que controla. As principais decisões são tomadas por trás pelo poder econômico, né? Então a gente vê os grandes bancos, as grandes financeiras, as grandes redes de supermercado, todo o gigantismo que sempre massacra o pequeno. Tudo isso é o anticristo infelicitando e dominando o mundo, né? Fazem tudo o contrário que Jesus falou. Só lembrando uma passagem, Jesus falou: não ajuntai tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consome, e os ladrões minam e roubam, mas ajuntai tesouros nos céus, os tesouros espirituais, né? O que a traça e a ferrugem não consome, os ladrões não minam nem roubam, foi onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Esse regime que tem a cínica coragem de ser cristão, faz justamente o contrário. Supervaloriza o bem material. Até hoje, 3.500 anos depois de Moisés, que Moisés destruiu aquele bezerro de ouro, né? 3.500 anos depois de Moisés, continua adorando o bezerro de ouro, né? Eu vou ler só mais um parágrafo aqui, para a gente encerrar, para a gente ter mais, dar um tempo para perguntas e respostas no debate. Então tem uma parte aqui que eu estou comentando o item, sobre os erros do passado, né? Eu falo, por que a Revolução Francesa, que levantou uma bandeira muito bonita de liberdade, igualdade e fraternidade, não deu certo? Por que as revoluções socialistas, você sabe que o socialismo é a primeira etapa do comunismo. Nunca houve comunismo no mundo, sempre houve socialismo. O comunismo seria uma etapa mais elevada. Por que deu no que deu? Por que virou tirania das piores do mundo, né? Primeiro, eles tentaram mudar o mundo sem Deus. Sem Deus nós não vamos fazer nada de duradouro nesse mundo. Segundo, jogaram a energia do ódio e da violência. O ódio e a violência nunca foi, não é, nem jamais será a solução de nenhum dos grandes problemas do mundo. Então, o regime, todos os teóricos do marxismo falavam sempre em justiça social. O azul aqui que eu não tinha falado, representa a tranquilidade, a serenidade. Quando a gente fala, está tudo azul, está tudo bem, né? E os 9 raios do sol representam os 9 gomos do fruto do Espírito. Quando a gente desenvolve essa regeneração interior, vão surgindo esses frutos do Espírito, né? Que é amor, paz, benignidade, mansuetude, mansidão, fé, amor próprio, amor ao próximo, temperança, domínio próprio. Todas essas virtudes do Espírito. Então eles erraram quanto aos meios. Falavam sempre em justiça social. Erraram quanto aos meios, porque jogaram o ódio e a violência. A gente sabe muito bem, nós que conhecemos a lei de causa e efeito, se os meios, como eles falam, justificam os fins, esse meio vai minar esse ideal elevado e vai levar para a destruição, né? Então, justificando os meios, eles fizeram fuzilamentos, milhares de pessoas, né? Torturaram milhares de pessoas e acabou levando, nunca chegou no objetivo. E terceiro, não entenderam que a causa dos males do mundo começa no egoísmo humano. Então, 2 reflexões aqui. A revolução do século XXI terá que ser necessariamente político-espiritualista. Isso que tem que ser compreendido. E não pode ser meramente espiritualista, porque todas as religiões fracassaram. Todas, sem exceção,
fracassaram em melhorar o mundo. Não conseguiram evitar ódio, não conseguiram evitar egoísmo, não conseguiram evitar guerra. E as revoluções política, econômica e social, todas elas também fracassaram no sentido de melhorar o mundo. Claro que houve alguns avanços, não se pode negar, mas está longe de ser o ideal que a gente sonha em ver concretizado. Por quê? Foram como que duas linhas de um trem de ferro. As religiões sempre procuraram melhorar o homem. E as revoluções de caráter político, econômico e social sempre procuraram melhorar a sociedade. E houve dois desenvolvimentos que um não conseguia atingir o outro. Então a revolução do século XXI será necessariamente política e espiritualista. Política porque visará o poder político do país pela via natural das eleições, para ser possível varrer para sempre todas as instituições do passado que já deram à humanidade o que tinham que dar e são hoje um entrave. Espiritualista, porque será pelas armas do amor e da não violência, pela força da verdade dos evangelhos, que brilharão como o sol, e pela poderosa corrente de orações e meditações, que serão mais potentes que as bombas atômicas e o poder bélico do império do anticristo. Será pela primeira vez na história da humanidade uma revolução que atacará a dupla causa dos males e do sofrimento no interior do homem e nas estruturas e instituições sociais. Isso não é profecia, não. Não é profecia, não. É futurismo. Futurismo que está muito próximo, porque não pode demorar muito tempo. Então, aqui o último item do livro A Gênese, que eu vou ler e fazer um ligeiro comentário. É o item 14, primeiro parágrafo. Tornada adulta, a humanidade tem novas necessidades, aspirações mais vastas e mais elevadas. Compreende o vazio com que foi embalada, a insuficiência de suas instituições para lhe dar felicidade. Então veja só, tornada adulta. Nós tivemos uma infância, uma adolescência e uma maioridade. A humanidade também teve uma infância, que foi o longo período da Idade da Pedra, lascada e corrida. Depois desses últimos 10 mil anos, a humanidade entrou na adolescência, quando o ser humano aprendeu a pecuária, em vez de só caçar. Ele observou que a semente caía no chão e brotava. Então ele aprendeu a agricultura, em vez só de coletar, né? Então com isso dominaram o fogo, melhoraram os instrumentos de defesa e caminhando para as primeiras grandes civilizações da humanidade, ao longo de rios férteis, como o Egito, a Mesopotâmia, entre o rio Tigre e o Eufrates, a civilização indiana ao longo do rio Indo-Gangetic, né? A civilização chinesa ao longo do rio Amarelo. 10 mil anos se passaram e chegou o momento da humanidade atingir a maioridade. Esses 10 mil anos, se você olhar a história de todos esses povos e imaginar o sangue que foi derramado nesses 10 mil anos, em todas as guerras, porque todos os impérios se levantaram em guerras terríveis, todas as tribos que se tornaram mais fortes massacraram a tribo vizinha, porque o vizinho tinha lá uma fonte de água melhor. Se você pegar todo esse sangue, né, só a Segunda Guerra Mundial matou 50 milhões e deixou sequelas de pelo menos 100 milhões, né, sequelas por resto da vida, né, e muito mais. Se você pegar esse sangue todo em pensamento, se cada ser humano tem 5 litros de sangue, pegar esse sangue todo nesses 10 mil anos e jogar nos oceanos, eu tenho certeza que vai tingir de vermelho as águas dos 3 grandes oceanos, Atlântico, Índico e Pacífico.
Então, será possível que a humanidade vai continuar nesse mesmo batido? Muita gente fala, o homem sempre foi egoísta, e sempre será egoísta. Sempre teve guerra, e sempre haverá guerra. Que história é essa? Será que nós que temos a centelha divina, que temos o Cristo interno no âmago do nosso ser, será que nós não vamos superar essa nossa natureza animal? Porque nós temos também a natureza animal que ainda predomina, que falei há pouco, o mental e emocional. Então nós temos que superar sim. Chegou o momento, é a lei de Deus, é a lei inexorável, tornada adulta. Então, o Espírito de Verdade fala que tornada adulta, já considerando um futuro próximo. A humanidade tem novas necessidades. Necessidades aí bem entendidas. Necessidades espirituais, dos valores que foram esquecidos. Né? Aspirações mais vastas e mais elevadas. Aspirações a gente andar pelas ruas, sem ver mais os nossos irmãozinhos maltratidos, esfarrapados, sujos, debaixo das marquises do viaduto. Andar pelas ruas sem não ver mais um irmãozinho nosso implorando uma moeda de cobre, esperando pela caridade do outro uma cesta básica, um cobertor, coisa do vale. A aspiração de andarmos pelas ruas sem a menor preocupação de assalto, em que as mulheres poderão voltar a usar joias verdadeiras, sem jamais passar pela cabeça de ninguém que alguém vai assaltar. A aspiração de novamente a gente poder dormir com a janela aberta da casa, no livro da rua, sem ter certeza que ninguém mais vai nos assaltar, porque todo mundo terá uma vida condigna, os valores espirituais, né? A nova civilização vai edificar o ser humano. A grandeza de um povo é aquele que edifica o ser humano. Edifica o ser humano. Não é ser a sexta potência do mundo, como o Brasil já é, a sexta maior economia do mundo. Que história é essa? O Brasil caminhando, tendo como modelo os Estados Unidos e a Europa? Isso não é modelo para ninguém. O modelo para nós é Jesus. Lembrando que um povo que tem Jesus Cristo como modelo, caminho e alicerce, tem o poder de criar a felicidade, de tornar esta vida livre dela, de fazê-la uma aventura maravilhosa. Mas o ser humano se considerou mais inteligente que Jesus e deixou tudo de lado como não prático, o que ele ensinou, e o ser humano foi livre para se afastar de tudo aquilo que Deus nos ensinou, mas não tem sido livre para colher o choque de retorno desta vida, que é tudo que está aí sobre ele. Aspirações mais vastas e mais elevadas. Compreende o vazio com que foi embalada. O vazio. Né? Vê o vazio. Países com alto padrão de vida, como a Suécia, tem muito suicídio, tem muito viciado em droga. Todas as necessidades materiais satisfeitas e caíram no vazio. Por quê? Porque esqueceram que o ser humano tem um espírito que anseia para a volta ao Pai, que anseia para a volta à casa paterna. As religiões já não respondem mais a este anseio. As religiões casaram-se com o poder dominante e acabaram também entrando na adoração ao bezerro de ouro. Então esse anseio, né, esse anseio leva a um vazio e o jovem acaba indo para a droga, indo para o sexo livre e responsável, e acaba muito indo ao próprio suicídio. A insuficiência, olha aqui uma frase importantíssima. A insuficiência de suas instituições para lhe dar felicidade. O que são as instituições? É a soma de todas as leis do país. Começar pela Constituição Federal, Estadual, Lei Orgânica dos Municípios, Código Civil, Penal, Tributário, etc, etc. Tudo isso são as instituições do país. Então, as instituições são inadequadas, ultrapassadas, extraviadas da lei de Deus e portanto, injustas e violentas.
existe a chamada violência institucionalizada. O que é a violência institucionalizada? São as leis, a gente viu aí, acabei de citar, a reintegração de posse. Reintegração de posse. Quer dizer, a pessoa que não tem um pedacinho de terra para levantar um barracão, né? Afinal de contas, nós não somos donos nem deste corpo, que nos é mais íntimo, quanto mais as outras coisas. Nós não somos donos de nada nesse mundo. Quem é dono é o Criador, que é Deus. Nós somos, no máximo, mordomos, isto é, administradores dos bens do planeta e dos países. Administradores. E esse regime considera, como eu falei, são leis violentas porque admite o direito de propriedade sem limites. Se as leis consideram como muito natural uma pessoa ter 200 lotes vazios, 100 apartamentos alugados, essas mesmas leis são injustas, desumanas, extraviadas da lei de Deus e violentas, que provocam violência dos injustiçados, né? Que não tem onde morar, que não tem dinheiro para pagar aluguel. E na área rural, propriedades gigantescas, que algumas delas maiores que alguns países do mundo, com máquinas, aquelas máquinas gigantescas, né? O pequeno proprietário não tem dinheiro para comprar aquelas máquinas, acaba sendo expulso das suas terras, o grandão vai lá e oferece para comprar a terra dele, se não quer vender, eles até mandam matar. A gente sabe muito bem como acontece isso aí, como aconteceu no interior desse Brasil afora, né? E aquelas máquinas maravilhosas que preparam o terreno, semeia, colhe, seleciona, tal, maravilhosas mesmo, mas e o ônus social por trás dessas máquinas? Quantos pais de família foram expulsos da sua pequena propriedade para surgir essas gigantescas propriedades? Quanta gente perdeu, né, as suas terras e vieram para a cidade, amontoando nas favelas, nos morros, nos vastos viadutos e tudo mais. Tudo isso é a violência institucionalizada e que gera a violência dos injustiçados, né? Já não encontra no estado das coisas as satisfações legítimas a que se sente com direito. As satisfações legítimas a que nós nos sentimos com direito. Satisfação, como eu acabei de dizer, de ter um Brasil, né? Um mundo sem ódio, sem violência, sem guerra. Um mundo sem terrorismo artesanal e sem o terrorismo de Estado. Porque existe terrorismo de Estado. Por isso que surgiu o terrorismo artesanal. Ninguém é a favor de terrorismo. Ninguém é a favor do que aconteceu lá nas Torres Gêmeas ou em outros lugares. Mas a gente procura compreender o que levou pessoas a sacrificarem a sua vida para fazer o chamado terrorismo. Porque, como resposta kármica, retorno kármico ao terrorismo oficial que os países fizeram no mundo, como eu citei há pouco, né? Os países da Europa, principalmente Portugal, Espanha, França, Inglaterra e Holanda. Esses 5 países fizeram terrorismo no mundo inteiro. Fala-se muito do holocausto do judeu, mas nunca se falou do holocausto do negro nem do índio. Se o holocausto do judeu durou 6 anos, ou bem menos, inclusive 6 milhões, todo mundo sabe que é um exagero, nunca foi 6 milhões de judeus que foram mortos pelo nazismo, nunca foi 6 milhões, foi no máximo 600 mil, no máximo, e mesmo assim não foi tudo em câmara de gás, foi em guerra normal e tal. Nem que fosse 60 mil, não era para ter, né? Mas aconteceu. Como eu falei, fala-se muito do holocausto do judeu, mas nunca falou do holocausto do negro nem do índio. E sabe quantos anos durou o holocausto do negro? Estou usando o termo holocausto aí como símbolo, você sabe.
do negro durou de 1550 a 1850, durante 3 séculos. Os barcos europeus iam lá na África, davam um tiro de canhão, aterrorizava todo mundo, pegava os jovens, jogava nos porões do navio, né? E muitas vezes matava os velhos e vendia como animais aqui nas 3 Américas. E sabe como esse tráfico negreiro acabou? A Inglaterra, no século XIX, que era a senhora dos mares, depois da Revolução Industrial, a Inglaterra percebeu que a mão de obra assalariada era muito mais vantajosa que a mão de obra escrava. E pressionou todos o tráfico negreiro para acabar com o tráfico. Inclusive, naquela época, o Brasil já era independente, tinha muita gente, muitos brasileiros que faziam esse tráfico de escravos, principalmente judeus, que eram traficantes. Sabe como a Inglaterra acabou com o tráfico? Ela era tão boazinha que a marinha inglesa, que era a senhora dos mares, quando via um navio negreiro, cercava o navio, dava ordem de parar, eles iam lá, né, entravam no navio, armados, e pegava a carga humana e jogava no mar. Quer dizer, pegava os negros e jogavam todos no mar. A Inglaterra era tão boazinha que foi assim que ela acabou com o tráfico negro. Assim que ela acabou. E o Holocausto dos Índios? Nem dá para escrever. O que fizeram com os astecas, os incas, os povos amarelos, os pueblos, né? Coisas terríveis. Então, tudo isso foram as dívidas desses países. Continuando aqui as últimas linhas. Despoja-se em consequência das faixas infantis e se lança, impelida por irresistível força, para as margens desconhecidas, em busca de novos horizontes menos limitados. A tradução mais recente do livro A Gênese usou esse termo, despoja-se das faixas infantis. Mas os livros mais antigos, pode pegar o gênero mais antigo, fala que sacudir os coeiros, né? Então, quando se sacode os coeiros, o que se lança fora são as fezes, né? Então, sacudir os seus coeiros, na nova edição foi colocado despois das faixas antigas. Será a revolução política espiritualista, e quando se sacode o coeiro, o que se lança fora são evidentes as eliminações. O Espírito de verdade, que falava diretamente em nome de Jesus, não usava de meias palavras, rotura de fezes, todas as leis que ainda predominam e dirigem o mundo, pelo fato de elas serem atualmente inadequadas, ultrapassadas, afastadas da lei de Deus e, portanto, injustas e violentas, caracterizando uma situação de violência institucionalizada, gerando como consequência uma cultura de violência onde todos sofrem, inclusive violência até em desenhos animados para criança. Você repara aqueles desenhos animados, só um bichinho fazendo maldade com o outro, jogando na cabeça das crianças já a maldade. Os filmes, na hora que eu vejo alguns filmes, eu falo, inacreditável, somente doentia seria capaz de fazer esse tipo de filme, e rola pelo mundo inteiro, propagando a cultura da violência. As nossas novelas propagam o tempo todo mentira, enganação, desonestidade, traição, sexo livre, o tempo todo, né? Jogando na cabeça das pessoas tudo isso. Então chegou o momento dos homens e mulheres de bem começarem a pensar seriamente o que fazer. E esse movimento que a gente está começando em Belo Horizonte, né, a gente tem esperança que vai crescer, sem ilusão, que dentro de 6 meses o salão lá estará cheio. Não é assim, as coisas são muito lentas, mas a gente tem certeza que o plano espiritual vai aproximar essas pessoas que têm essa mesma certeza, essa mesma esperança, e esse ideal vai crescer. E o circo esotérico que abrigou tudo isso
E aqui tem também uma divulgação do livro, né? Os tempos marcados por Deus são chegados. Esta obra tem o propósito de despertar um amplo debate entre os espíritas, espiritualistas e os homens e mulheres de mente sobre o tema regeneração do Brasil, para que o nosso país tenha sucesso em sua missão de se tornar coração do mundo e a pátria do verdadeiro Evangelho. A regeneração será necessariamente uma revolução política espiritualista pelas armas do amor e da não violência. Não existe verdadeira revolução sem uma teoria revolucionária. Quem falou isso foi Lenin, Karl Marx e Lenin. Sem uma teoria revolucionária. E o livro é baseado em parte nas obras de Allan Kardec, que propõe toda uma teoria a ser trilhada para o êxito da mesma. Só que essa teoria revolucionária é muito diferente do que falou Lenin, né, que falou da luta armada. 10 pontos. Uma corrente de orações e mentalizações para o Brasil, uma bandeira inédita, essa bandeira que vai ser levada para todo o Brasil, os alicerces da regeneração, as 4 ordens de valores dos 8 princípios, cultivo das 6 virtudes e 4 tipos de conscientização, total não violência, renúncia e sacrifício pela causa da regeneração do Brasil, seria um juramento, combater os 12 pilares da humanidade, provas e expiações. Os 12 pilares são cobiça, ambição, avareza, ganância e apego, ódio, violência, egoísmo, orgulho, egocentrismo, ilusão e ignorância. Capaz de repetir? Eu estou um péssimo professor, eu falo 12 itens. Por que é que o aluno repete? Estou um péssimo professor, né? Então, pregar os princípios filosóficos, humanísticos e políticos para regenerar tudo isso tem no livro. Denunciar o plano do anticristo com as suas técnicas satânicas para o domínio do mundo. Levantar as 2 maiores forças de mobilização de um povo, que é a fé e o nacionalismo, o amor a Deus e o amor à pátria. Né? Com o propósito de chegar ao governo e ao poder supremo da nação, iniciar com as condições para o apoio a um candidato a vereador. Então, várias condições para o apoio a candidato a vereador, os que mais se destacaram vão chegar a 3 minutos. Já falei mais de 1 hora, estou à disposição para perguntas e respostas, porque o tema é muito polêmico. Quem for fazer pergunta, faça assim, só pergunta específica. Ó, eu fiz isso, vou fazer uma pergunta específica sobre isso.